Meus irmãos, eu tenho aqui o privilégio de trazer uma palavra aos irmãos que eu intitulei de Somos Pedras e Sacerdócio. E esta palavra está em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. Peço que você abra a sua Bíblia nesta passagem. Enquanto você vai abrindo ali a sua Bíblia, eu quero já dizer a você que o meu ponto é o seguinte: é um só, é fácil de lembrar. Você que está aqui, que é crente em Jesus, você é edifício de Deus. Você é um sacerdote. É fácil de lembrar, né? Você é um sacerdote do Senhor. Você é edifício de Deus. O apóstolo Pedro fala isto para a gente. Na verdade, ele traz aqui uma imagem da igreja. E nós temos nas Escrituras muitas imagens que são usadas para ilustrar a realidade e a vida da igreja. E o apóstolo Pedro usa aqui uma imagem, duas imagens importantes, na verdade várias. Eu quero fazer destaque de duas, que ele traz lá do Velho Testamento. São imagens bem evocativas e que traduzem a realidade do que é ser igreja, do que é ser povo de Deus. Eu lerei os versos 4 a 10. Chegando-vos, pois, para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém. Vamos parar aqui. E antes da gente prosseguir aqui e pensar um pouco em algumas dessas imagens tão poderosas que o apóstolo Pedro traz para a gente, eu queria oferecer algumas breves informações que são importantes para o nosso entendimento sobre a carta que o apóstolo Pedro escreve. Primeiro, dizer que esta carta é do apóstolo Pedro, o apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo, Simão, aquele que era pescador e que Jesus disse que tornar-se-ia pescador de homens. Agora está bem na fase final do seu ministério. No capítulo 5 ele dá a dica para a gente que está em Babilônia, que é uma expressão utilizada nas Escrituras do Novo Testamento para fazer referência à cidade de Roma, a grande capital do Império. E ele escreve esta carta para encorajar cristãos que estavam dispersos por várias partes deste grande Império Romano. Ele também nos dá a dica de quem são os destinatários da sua carta logo no comecinho dela, quando ele fala quem são as pessoas para quem ele escreve e onde elas estão, os lugares onde esses cristãos estão. Ela é destinada àqueles que chama de peregrinos eleitos, e eles estão na província romana da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, região da Anatólia. E quem eram essas pessoas? Eram muito provavelmente cristãos que vieram não do judaísmo, mas do paganismo. A dica que ele dá para a gente sobre isso é porque ele faz referência a alguns tipos de pecados da vida pregressa destes crentes, que não eram pecados normais entre os judeus, mas entre povos pagãos. Então ele está falando com cristãos gentios, convertidos à fé ao Senhor Jesus Cristo. E há uma grande categoria de pessoas aqui. Ele fala a maridos, a esposas,
a servos, portanto criados, serventes, empregados, a senhores, quer dizer, aqueles que eram patrões e que tinham propriedades, talvez homens ricos. Fala também a jovens, capítulo 5, verso 5, ele dirige-se especificamente aos jovens, a mulheres ricas e também a presbíteros, aqueles que estavam encarregados de conduzir e de pastorear a igreja. Portanto, aqui ele fala para um grupo grande de pessoas que enfrentava perseguições, lutas difíceis. Ainda não havia uma perseguição do Estado romano, por assim dizer, do império contra os cristãos, mas haviam focos de perseguições duras, que significava que esses cristãos, por causa de serem cristãos, por causa da sua fé, estavam ali debaixo também de muita pressão, de muitas dificuldades. E Pedro faz referência a algumas dessas dificuldades. Eles eram insultados, como ele vai dizer no capítulo 4, verso 4 e 14, faziam acusações de má conduta contra esses irmãos nossos do passado. Muitos deles eram alienados socialmente, quer dizer, eles eram abandonados por parentes, por amigos, por causa da sua fé. Capítulo 2, verso 20, nos dá a dica de que alguns eram até agredidos por serem cristãos. E ele escreve então esta epístola para trazê-los lembrados de onde eles vieram, de onde eles estão agora em Cristo e de como deve ser o procedimento deles, inclusive no meio de dificuldades, de lutas, de sofrimentos, de perseguição, e ensina-os aqui a perseverar na fé. Ele está chamando o povo de Deus, e capítulo 2 aqui nos ajuda a perceber isso, né? Com uma imagem aqui do Velho Testamento, dizendo que eles já experimentaram a bondade de Deus, é uma citação do Salmo 34, né? Está chamando os crentes a viver vidas dignas, íntegras, a que desejem, mesmo no meio das lutas, o crescimento espiritual. E aqui ele usa uma imagem bonita, não é? E muito também evocativa, claro, até dramática, que é de uma criancinha que anela pelo leite da mãe, que assim deve ser o anelo dos crentes para com as coisas de Deus, para o crescimento espiritual. Isso tudo está aqui no capítulo 2. E aí ele usa então essas duas imagens marcantes, que eu quero destacar, de várias, para falar sobre a realidade da igreja, do povo de Deus. Ele faz essas duas analogias que a gente viu aqui nos versos 4 e 9, templo e sacerdócio. Ele inicia aqui essa sessão exortando os cristãos a se achegarem a Cristo. É interessante, é a mesma linguagem que a gente viu, por exemplo, na leitura que Daniel fez aqui do capítulo 19 de Êxodo, não é? Em que Deus diz que o povo deve se achegar a Ele. Não é? E é precisamente isto que o povo de Deus é chamado a fazer, é achegar-se a Cristo, aproximar-se de Cristo, é andar com Cristo, é participar das coisas de Cristo, é ter a mente de Cristo. Essa imagem é muito forte no Antigo Testamento, porque para que o povo tivesse comunhão com Deus, era necessário que se achegasse a Deus na sua peregrinação para o templo. Quer dizer, o lugar onde o povo encontraria-se com Deus para o culto, para a adoração, para receber a instrução que vinha da palavra de Deus, era o templo. Ali eram aquelas cerimônias todas aconteciam, o sacrifício acontecia para fazer a mediação entre pecadores e um Deus santo e justo, e ali então, ao achegarem-se a Deus, o povo tinha e desfrutava comunhão com Deus. Essa imagem que Pedro usa aqui, ela remete ao templo do Velho Testamento. O templo foi construído por Salomão para substituir o tabernáculo, e era o lugar de culto, o lugar onde Deus era conhecido, era o lugar onde os levitas ministravam o culto, as cerimônias, as festas, eram onde ficavam os objetos de culto que eram importantes ali para a identidade daquele povo, que apontavam para coisas superiores, como vai dizer a epístola aos Hebreus. Era no templo que o sacerdote realizava os sacrifícios e que simbolizava o lugar onde Deus habitava, a habitação de Deus. Então agora Pedro vai usar esta imagem poderosíssima da história dos judeus para dizer que esses crentes que estão arraigados ou achegados a Cristo, eles é que são o templo, eles é que são o lugar de habitação de Deus. E esse templo é edificado sobre Cristo, a pedra que vive, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. A imagem de Cristo como uma pedra aparece em vários outros lugares
das Escrituras. Jesus mesmo disse isso ao apóstolo Pedro, tantos anos antes, naquela confissão de Pedro, em que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor Jesus Cristo então responde para ele que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu assentarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Cristo é a pedra, a confissão de Cristo é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. No Velho Testamento há referências a esta pedra que o Senhor mesmo colocaria para ser a edificação do seu templo. Em Isaías 28:16, o texto diz assim: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra provada, preciosa, angular, solidamente assentada. E Pedro cita aqui no verso 7 o texto do Salmo 118, verso 22, dizendo que os construtores rejeitaram esta pedra, mas esta pedra que foi rejeitada pelos homens, como João depois vai dizer também no seu evangelho, a luz veio ao mundo e o mundo rejeitou a luz, que esta pedra rejeitada pelos homens é a pedra principal, a pedra angular, é o Senhor Jesus Cristo. Então Pedro entendia que a rejeição de Cristo pelos homens foi, na verdade, a grande vitória do Senhor Jesus Cristo, e que agora ele fala para os seus leitores, para os cristãos, que essa pedra rejeitada, a pedra principal, é onde eles, cristãos, se apoiam. Jesus, então, Pedro vai dizer aqui, é a base, o fundamento dessas pedras vivas, que é a igreja. A insígnia da cruz, do túmulo vazio, tem um significado muito grande para a fé cristã, porque é o que de fato edifica a igreja, é Jesus de Nazaré, é o Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e este crucificado. É por causa de Jesus que existe a igreja, é Jesus mesmo quem edifica a igreja, e nós estamos, portanto, como igreja, fundamentados em Cristo, no seu evangelho. Ele é o fundamento de nossa fé, o fundamento de nossa história como cristãos e de tudo que nós fazemos. Jesus, então, Pedro vai dizer aqui para a gente, essa pedra principal, nós devemos nos achegar a Cristo com fé, como pedras vivas que se sustentam nele e que formam juntas um grande edifício, uma casa espiritual, que é onde Deus habita. Essa a imagem que Pedro está pintando aqui para a gente, né? Essa é a imagem que mostra que a igreja, fundamentada em Jesus, como essas pedras vivas, ela precisa necessariamente estar junta. Quer dizer, essas pedras, para que possam formar o edifício, precisam estar juntas, jungidas, unidas, fundamentadas em Cristo, vive junta, como uma casa espiritual. A palavra que Pedro usa aqui para casa é a mesma que aparece no Velho Testamento para falar da casa de Deus. E ele dá a dica aqui para a gente que Cristo sendo o fundamento, a casa é edificada pelo próprio Deus. A linguagem aqui é na voz passiva, nós estamos sendo edificados. É Deus quem está construindo essa casa. Nós, portanto, não somos os construtores da igreja, nem os idealizadores da igreja, nem os arquitetos da igreja. Nós somos as pedras da igreja. É o próprio Deus quem escolhe, quem talha, quem prepara e quem assenta cada pedra deste edifício que Ele constrói. Deus é o construtor, Cristo é o fundamento, e o Espírito habita nessa casa espiritual. É uma imagem bem poderosa. É poderosa para os leitores de Pedro, peregrinos que estavam ali espalhados naquele império, muitas vezes acuados e diante de situações de grande dificuldade. E agora Pedro chama esses homens e mulheres de pedras vivas, e o lugar onde o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, dono de tudo o que há, como nós lemos inclusive em Êxodo 19, habita. Deus habita no meio do seu povo. E essa primeira imagem aqui ajuda a gente a entender um pouco da realidade da igreja. A vida de Deus é derramada no meio do seu povo, no contexto da igreja.
Deus habita a igreja. Deus habita o povo, o ajuntamento. Você entende isto? Isso é uma declaração fortíssima, porque ela, em grande medida, está dizendo assim, que neste exato instante em que nós aqui estamos, nós estamos habitados pelo próprio Deus. Você tem fé nisto? E de alguma maneira isso deveria informar a maneira como nós lidamos, como nós nos relacionamos com as demais pedras deste edifício. Deve informar como nós lidamos com o nosso irmão e a nossa irmã que está ao nosso lado e que professa essa mesma fé. Nós amamos os nossos irmãos, porque são pedras vivas que estão fundamentadas no mesmo Cristo. O mesmo Cristo ao qual nós nos achegamos com fé, agora é também o fundamento da fé e da vida dos meus irmãos, com os quais eu estou unido. E é no ajuntamento da igreja que nós encontramos com Deus, é no ajuntamento da igreja que nós recebemos a palavra de Deus, é no ajuntamento da igreja que nós cultuamos a Deus, é no ajuntamento da igreja que nós experimentamos a bondade de Deus, é no ajuntamento da igreja que nós recebemos o alimento espiritual pela palavra e também pelas ordenanças, pela ceia do Senhor. Isso nos convida a amar a igreja porque é lá na igreja que se acha o amor de Deus, que se acha a vontade de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, que se acha a graça de Deus. Se nós confessamos, declaramos o nosso amor por Cristo, isso significa que nós precisamos nos achegar a Ele como uma pedra viva, nos juntando às outras pedras vivas, aos nossos irmãos, que também dependem de Cristo para serem sustentados. Você consegue imaginar uma casa? Nós temos aqui alguns engenheiros e construtores. Consegue imaginar uma casa sem tijolos? Faz algum sentido? Ou cujas pedras estejam bem separadas umas das outras? Será que a gente conseguiria construir uma casa apenas com a projeção ou com a imagem de uma fotografia das pedras? Elas precisam estar juntas, entrelaçadas, unidas, para que formem este edifício. Porque se não estiverem juntas, se não estiverem alicerçadas em Cristo, as pedras são só pedras. Não são pedras vivas, não são edifício de Deus. Mas ele usa uma segunda imagem para ajudar a gente a entender a realidade da igreja, que é a imagem do sacerdócio. Os versos 5, 9 apontam isto para a gente também. Ele começa essa sessão aqui, do verso 9, dizendo: vós, porém, e aqui ele faz um contraste com aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, que são obedientes, e ele então passa a demonstrar como que esses crentes eleitos, pedras vivas, alvos daquele grande amor de Deus, que estão sendo edificados por Deus, como eles devem viver. São chamados e atraídos por Deus, alcançados pela misericórdia de Deus, e aqui ele usa essas imagens todas do Velho Testamento, raça eleita, nação santa, mas ele repete aqui a expressão do verso 5, um sacerdócio real. E aqui, nesta expressão, ele ajuda a gente a entender a realidade sacerdotal da igreja. No Velho Testamento, o sacerdote era aquele que ministrava no templo. Ele fazia o serviço e as atividades do templo, organizando, preparando, conduzindo os atos de culto lá no templo, sacrifícios, as cerimônias, tanto a preparação, como a entrega, como depois a limpeza. Os sacerdotes, eles cantavam, eles limpavam, eles organizavam, eles purificavam, eles realizavam, eles serviam. Os sacerdotes eram servos a serviço do povo de Deus, que trazia ali a sua fé, que trazia ali, depositava ali naqueles atos de culto a sua esperança, a visão
daquele futuro glorioso que Deus prometia a eles, e levavam ali então as suas ofertas e os seus sacrifícios, levavam ali o seu cântico, atravessavam aquela nação, enfrentando perigos, nas festas especiais, visitando ali aquele templo, para expressar naquele lugar a sua fé e a sua dependência de Deus, e eles eram acolhidos e servidos pelos sacerdotes. O sacerdócio era um privilégio e uma exclusividade daqueles que fossem descendentes de Arão, da tribo de Levi. No livro de Levítico, capítulo 21, nós temos o registro da lei de Deus sobre as exigências para o sacerdócio. E é uma lista de exigências muito interessantes, mas todas elas apontam para a necessidade de que o sacerdote seja consagrado e santificado para a sua obra. É interessante porque na sessão anterior, em Levítico 20, verso 26, Deus vai dizer que Ele é santo e, portanto, todo o seu povo deve ser santo. E agora Ele separa os sacerdotes para que, por meio daqueles atos de culto, eles possam ajudar o povo a buscar essa santidade. E eles mesmos deveriam ser santos. Agora, então, Pedro está dizendo alguma coisa bastante radical. E eu queria que você atentasse para isso. Ele está dizendo que aquela categoria tão exclusiva dos descendentes de Levi e Arão estavam apontando para uma realidade futura que já havia sido alcançada com a vinda de Cristo, de que aquela promessa de Êxodo 19, verso 6, de que Deus ele ajuntaria para si, que Ele formaria para si um reino de sacerdotes, ela foi cumprida em Cristo, de modo que todos que são a habitação de Deus, as pedras vivas onde Deus habita, são também os sacerdotes que ministram naquele templo que Deus construiu, que Deus está edificando. Quer dizer, todos os que estão unidos a Cristo são sacerdotes. Lembra? Ele está escrevendo aqui para homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, servos, senhores. E seria inimaginável para alguém como o apóstolo Pedro, um judeu de formação, talvez algumas décadas antes, supor que todos os homens, inclusive aqueles gentios, contra os quais ele tinha grande preconceito, que esses seriam chamados pelo próprio Deus de sacerdotes. Todos os que estão arraigados em Cristo, que se achegaram nele e experimentaram da sua bondade, são sacerdotes. Todo o povo de Deus é composto por um sacerdócio real. Isso significa que se você que está aqui está ligado ao Senhor Jesus Cristo, esta pedra fundamental, e depositou nele a sua fé, você é um sacerdote do Senhor. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero entendeu a dimensão sacerdotal da vida e do culto. E ele rompeu com aquele ensino tradicional da igreja, que dizia que os sacerdotes eram apenas aqueles que ministravam, que evocava até a imagem lá do Velho Testamento. Não é até hoje, é assim no catolicismo romano, os padres, os bispos, eles são chamados de sacerdotes. E aí cria-se uma categoria clerical que estaria acima daqueles que são os leigos. Mas ele rompe com isto, com base nesta leitura, na leitura do texto de 1 de Pedro capítulo 2 e também de Apocalipse capítulo 1, verso 6, que usa esta mesma expressão, chamando o povo de Deus de um sacerdócio real, e entendendo que todos os que estão ligados a Cristo são sacerdotes. Lutero dirá assim: somos sacerdotes como Cristo é o nosso sumo sacerdote. Isso significa que cada membro da igreja tem uma parte igual nesse sacerdócio no mesmo grau, sem distinção nenhuma. O sacerdócio não é mais uma prerrogativa ou o mérito de homens santos e sábios, mas é algo que Deus chama todos os seus filhos a realizar e a ser. E eu queria que você atentasse comigo algumas implicações do que significa ser um sacerdote nesse grande edifício, nesta edificação que Deus está construindo para si. Há implicações importantes. Pedro está dizendo aqui que, como sacerdotes, nós somos chamados a realizar sacrifícios espirituais. É essa linguagem que ele usa aqui, não é? A realizar sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios, naturalmente, não são mais os sacrifícios de animais, não é?
como se fazia nos tempos antigos. Esses sacrifícios espirituais é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 1, é o nosso culto racional. Portanto, entender o nosso sacerdócio ajuda a gente a entender a dimensão sacerdotal do culto. O culto é um serviço de amor e de adoração a Deus, realizados por sacerdotes que se unem na habitação de Deus. Quando nós cantamos aqui os nossos cânticos, quando nós trazemos aqui as nossas petições de ações de graças, de súplicas, de intercessão uns pelos outros, quando nós nos assentamos diante da palavra de Deus para recebê-la pela leitura e pela pregação da palavra, quando nós nos pactuamos em um compromisso de serviço e de amor uns com os outros, naquilo que nós chamamos de ajuntamento de igreja, então nós estamos exercendo o sacerdócio ao qual nós somos e fomos chamados aqui. Nós estamos cumprindo esta palavra que nos chama a realizar sacrifícios agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Você percebe isto? Que quando você está aqui, vem trazer aqui ao Senhor o seu culto, quando você canta ao lado dos seus irmãos e irmãs, quando você, às vezes, sem emitir sons ou palavras, mas eleva o seu coração em quebrantamento a Deus com as suas orações, e a linguagem é sempre apontando para algumas daquelas coisas que aconteciam no Velho Testamento. As nossas orações são como aquele incenso que sobem ao Senhor e que é agradável ao Senhor. Quando você faz estas coisas para as quais às vezes a gente se sente tentado a não dar muita importância, não é? Mas quando você faz isso, você está exercendo o sacerdócio por qual você foi chamado. Por isso que aquela linguagem que às vezes é tão comum sobre a vida da igreja, de nós meramente assistirmos o culto, não é? De nós irmos à igreja, e aqui, claro, eu não quero criticar os irmãos quando fazem uso dessa linguagem, apenas ajudar a gente a entender que até mesmo a forma como a gente se expressa, traduz essa nossa percepção do que realmente é ser igreja, pedra viva e sacerdócio de Cristo. Nossa linguagem às vezes é um pouco passiva demais, nossa atitude pode ser um pouco passiva demais. Este é um exame que a gente precisa fazer no coração da gente, para avaliar se a gente está atinando para essa chamada que Deus mesmo nos dá, por meio da sua palavra, para que sejamos sacerdotes. Gente, ser sacerdote, na experiência do culto, é servir. Servir. E às vezes a gente não se dá conta que a nossa presença é serviço. Às vezes a gente não dá conta que o nosso cântico é serviço, que as nossas orações servem, abençoam, as orações que pronunciam bênção, que clamam pela visitação de Deus, que intercedem por aquele que está fraco na sua fé. Isto é sacerdócio. Isso é chamada para nós. E ainda mais, o apóstolo Pedro vai dizer que os sacerdotes, eles também são chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez ele evoca uma linguagem do Velho Testamento, não é? Que é em Isaías 43, um texto que diz, verso 21, que Deus formou para si um povo para proclamar o seu louvor. E os sacerdotes, eles têm o privilégio de ser, e aqui deixa eu usar essa expressão, e eu farei isso propositadamente, pontífices. Cristo é o nosso sumo sacerdote, é aquele que faz intercessão entre nós e Deus, e todos que compõem este grande edifício, essas pedras vivas, que também são sacerdotes de Deus, devem fazer a ponte
anunciando e proclamando o Evangelho de Jesus, chamando pessoas para que tornem-se também pedras e sacerdotes do edifício de Deus. Como nós fazemos isto? Nós fazemos isso evangelizando, falando de Jesus, contando aquilo que Ele fez na vida e no coração da gente, como transformou nossa história, transformou nossa vida, mudou o nosso destino, mudou os nossos valores, deslocou nossa ótica voltada para nós mesmos, quebrou o nosso egoísmo, quebrou a nossa vaidade, nosso narcisismo, e fez da gente que agora olha para o outro, que vê como Jesus via, quando Ele via aquelas multidões, ovelhas que não têm pastor, e que se compadece das almas, que ora por elas, que entende que cada ser humano que aqui está, passando ali do lado de fora, é a imagem de Deus. Que é algo mais exuberante e glorioso do que isso? Imagem de Deus, um ser humano. E nós somos chamados então a amar o ser humano, a ponto de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Não há amor maior do que este, do que apontar o caminho de Cristo, da salvação para o nosso próximo. Nós não sabemos quem são as pedras escolhidas, eleitas por Deus, que Ele utilizará para a construção do seu grande edifício. Mas Deus usa esses sacerdotes para buscar essas pedras, anunciando as bênçãos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, o sacerdote é também um evangelista, um proclamador, um anunciador do Evangelho, do amor de Deus, demonstrando como o amor de Deus é sentido, experimentado. E, finalmente, meus irmãos, como sacerdotes nós somos chamados à mutualidade, ao amor e à responsabilidade mútua. Nós temos deveres de amor e cuidado uns com os outros. Lutero disse isso também, eu vou ler a citação dele aqui, ele diz assim: o fato de que somos todos sacerdotes significa que cada um de nós, cristão, pode ir a Deus e interceder pelo outro, pode ajudar o outro, pode fortalecer o outro, pode encorajar o outro. Se a pessoa está fraca na fé, posso ajudar-lhe, posso pedir a Deus que conceda-lhe uma fé sólida. Isso significa que nós não podemos ser cristãos sozinhos. A nossa fé, ela requer a presença e a participação do outro na vida da gente. Não faz sentido a linguagem que se tornou comum até nos dias de hoje de desigrejados. Eu não tenho igreja, não faço parte de igreja nenhuma. Amo Cristo, mas a igreja me machucou. Essa linguagem não faz sentido, porque se nós somos pedras de um edifício que Deus edifica, nós necessariamente precisamos estar juntos de outras pedras. Se nós somos sacerdotes, nós precisamos servir, porque, por definição, é isso que um sacerdote faz. Como que eu vou servir se eu não estou ligado a ninguém? Se eu não tenho compromisso com ninguém? Essa imagem poderosa de templo e sacerdócio deveriam ajudar-nos a acomodar nosso entendimento do que é ser igreja de Jesus Cristo. Quando nós temos em mente que, como templo, nós somos essas pedras vivas, apoiadas, fundamentadas em Jesus, e também uns nos outros, dependendo da pedra que está ao nosso lado, que está acima e abaixo de nós. Sabe, quando a gente entende isto, e a gente sabe que esse fundamento que é Cristo é o que nos sustenta, as coisas menores, mais comezinhas, às vezes mesquinhas, que perturbam a gente no ambiente da igreja, elas perdem um pouco o seu sentido, não é mesmo?
Se eu sou o lugar de habitação de Deus, uma pedra viva, então eu preciso entender que o meu irmão que está comigo também é. Amar e servir o meu irmão como sacerdote. Eu lembro que é Deus mesmo quem está construindo esta igreja. Que, chamado para servir a igreja como sacerdote, eu sou responsável pela espiritualidade do meu irmão. Sou chamado a ser servo do meu irmão, a abençoar a adoração e o culto do meu irmão, a estimular e encorajar a comunhão dos meus irmãos com os meus irmãos, com Deus. Nós somos chamados a servir e a cultuar juntos e a proclamar a glória de Cristo junto dos nossos irmãos. Que seja esta uma oração para nós, um anelo do nosso coração, a de estarmos juntos, unidos em Cristo, servindo e amando uns aos outros, como sacerdotes, uns servos, para a glória do Senhor mesmo. E Ele te abençoe, que Ele abençoe a sua vida, que Ele faça de você um servo fiel. Vamos orar com o Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que é a pedra principal, é o fundamento sobre o qual nós estamos edificados. Nós fomos chamados a servir e a amar uns aos outros, exercendo a obra sacerdotal, proclamar as virtudes do Senhor e de realizar um culto espiritual agradável a Ti. E assim eu te peço que esta chamada do Senhor na Tua palavra, a nós, seja uma realidade da Igreja Batista da Graça, minha, dos meus queridos e amados irmãos e irmãs. E assim que o Senhor se sirva em nos abençoar, em nos edificar, pedras vivas, sacerdócio real, para a glória de Cristo. Amém.